hoje eu vou te mostrar o que é que eu faria se eu estivesse começando a investir em 2026. E não é nada muito complexo não, muito pelo contrário, a gente vai direto ao ponto, ser simples aqui. Então se prepara, me acompanha aqui no vídeo de hoje, a gente vai ver como arrumar a sua casa e construir uma base sólida financeira. Ponto 2, como é que funciona a mecânica da riqueza e por que que a simplicidade sempre vence a complexidade quando se fala de investimentos. E por fim, no ponto 3, qual é a nossa visão aqui no Clube do Valor para construir riqueza de verdade. Então fica comigo até o fim que eu tenho um presente inclusive para te dar, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Pô, antes de mais nada, para você construir um plano sólido nesse ano ou em qualquer ano, a primeira coisa que você precisa fazer é arrumar a casa, construir a base, ficar sólido para depois crescer em cima dela. Ou seja, no mundo da construção do patrimônio, antes de abrir qualquer conta na corretora e começar a investir de fato, você precisa do básico, ganhar dinheiro e ter capacidade de poupar uma parte desse dinheiro. E é aqui que começa a estruturação da sua casa financeira. Tá, Felipe, mas como é que eu faço para estruturar o meu plano e começar do jeito certo? Primeiro ponto aqui é o mais óbvio. Você precisa limpar as suas dívidas. Afinal de contas, as dívidas elas funcionam basicamente como um ralo para o seu patrimônio. Enquanto você está colocando dinheiro de um lado com o seu trabalho, com o seu empenho, com o seu esforço, na outra parte, no outro lado, tá saindo dinheiro pra caramba e você não entende porque que no fim do mês não tá sobrando. A gente for olhar para a estatística do Brasil, de acordo com o Serasa, em novembro de 2025, por exemplo, o Brasil atingiu o recorde histórico com mais de 80 milhões de pessoas inadimplentes. E perceba, esse conceito aqui é importante. Uma coisa é você estar endividado. Estar endividado é normal. Quem tem uma conta para pagar no cartão de crédito está com a dívida ativa no seu nome. Outra coisa completamente diferente é você ficar inadimplente. É aquele cara que tem uma dívida, chegou o prazo da dívida e ele não pagou essa dívida. Ou seja, a gente está falando de 80 milhões de pessoas que não pagaram o que deve. Isso aqui nunca aconteceu antes no Brasil. A proporção de famílias endividadas chegou em quase 80% em novembro de 25, o maior patamar da série histórica desde 2010. Essa é uma realidade brasileira e eu sei que pode ser a sua. E sendo bem sincero e direto com você, não dá pra dizer que tá tudo bem com isso. Eu vejo muita gente viralizando hoje em dia nas redes sociais dizendo: a melhor forma de você construir patrimônio é se endividando para depois comprar um imóvel, vender o imóvel, pagar a dívida. E nesse ponto eu preciso cumprir a minha função, a nossa função como educadores financeiros aqui no Clube do Valor, de te alertar e te abrir o olho de forma muito enfática sobre isso. Essas ferramentas que estão sendo muito faladas, elas não são para todo mundo. Na grandíssima maioria dos casos, adquirir uma nova dívida para ganhar mais dinheiro acaba te levando para a ruína, te deixando muito pior do que do patamar que você começou. Eu já vi várias histórias reais como essa. Inclusive, se alguém já tiver passado por uma dívida negativa na sua vida e hoje se recuperou, quiser deixar o comentário aqui embaixo, conta pra gente, para quem for assistir o vídeo, entender que as coisas não são tão simples assim. Então, quem está endividado hoje, não adianta ficar pensando o tempo todo em investimentos. Até porque, se a gente for ver alguns dos tipos de dívida no Brasil, os juros do cartão de crédito rotativo, por exemplo, alcançam mais de 450% no ano. De que adianta você investir todo o seu patrimônio num Tesouro Selic da vida pagando 15% se você tem dívida te cobrando 450%? Não faz sentido. Ou seja, o recado é claro. Se você tem dívidas, o que você precisa é reunir a tua família e entrar num plano de guerra mesmo. Entender tudo aquilo que vocês podem reduzir nos seus gastos mensais. E aquilo que sobrar não vai para investimentos nesse momento, vai para amortizar a tua dívida, começando pelas mais caras, por aquelas que têm os juros mais altos, que consomem cada vez mais o teu patrimônio. Então esse seria o primeiro passo que eu faria para estruturar a minha casa, caso eu estivesse começando hoje. Depois disso, tá livre de dívidas? Posso começar a investir então, Felipe? Na verdade, você até pode. Caso você não tenha obrigação nenhuma com casa para cuidar, com esposa, com marido para ajudar dentro de casa, com filhos, caso você more ainda na casa dos seus pais, e se você perder o emprego ou furar o pneu do seu carro, da sua moto, da sua bicicleta, se você tiver um problema no dente e precisar pagar uma consulta, uma urgência de última hora, qualquer emergência como essa, se você não tiver problema, tiver alguém que pague isso para você, você pode começar a investir. Caso não, se você for como 95% das outras pessoas do Brasil, o que você precisa depois de quitar suas dívidas não é começar a investir, e se informar a tua reserva de emergência. Não tem ser humano no mundo que durma mais tranquilo do que o pai de família, a mãe de família, que sabe que qualquer coisa que acontecer na sua casa ou na sua vida, você vai simplesmente ter dinheiro para bancar. Se você perder seu celular amanhã, poxa, situação chata, mas eu tenho dinheiro para comprar outro, continuar trabalhando, continuar mantendo a minha vida. Essa é a única forma que te permite não voltar para o estado de endividado muito rápido. Quem não tem uma reserva, quando acontece alguma coisa inesperada da sua vida, a primeira coisa que faz é pedir dívida. E não é esse caminho que a gente quer. Você estaria voltando contra o bom fluxo de uma vida financeira saudável. E aí aqui entra uma dúvida de muita gente. Tá, Felipe, entendi que preciso ter uma reserva financeira, mas de quanto deve ser essa reserva? Existe uma conta simples que a gente faz em planejamentos financeiros. O recomendado é que você tenha de 3 a 6 meses de reserva. No melhor dos casos, que você tenha até 12 meses. Isso vai depender de qual é a tua forma de atuação. Se você é um cara autônomo e a tua renda varia muito ao longo dos meses, o ideal é você ter uma reserva maior guardada, de 8, de 10, de 12 meses. Agora, se você é um funcionário público que está em ascensão, em crescimento,
crescimento da carreira, que tem mais estabilidade na sua posição, algo de 3 a 6 meses já é mais adequado para você. E eu preciso ser bem transparente com vocês, foi exatamente assim que eu comecei a investir. Lá em 2015 para 2016, a primeira vez que eu comecei a estudar sobre investimentos, eu estava finalizando a faculdade de engenharia civil, comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro e a minha primeira atitude foi jogar tudo no Tesouro Selic, que eu sabia que era seguro, que eu sabia que ia me dar uma liquidez imediata. E dali para frente eu comecei a conhecer a tranquilidade financeira de quem sempre tem uma reserva. E como a coisa mais importante da tua vida financeira não é somente ganhar muito dinheiro e sim ficar tranquilo com o que você já tem, a tua reserva financeira faz o principal papel nesse sentido. Então, quitar as dívidas, construir uma reserva financeira. Agora, o terceiro ponto antes de fato começar a investir é construir uma boa mentalidade. É entender que no curto prazo do mercado financeiro você vai ver várias notícias te dizendo que agora é hora de investir ou te dizendo que agora o mercado vai cair. E você precisa fazer de tudo para proteger a sua mentalidade do que o mercado, do que a manada te diz para fazer. Até porque uma coisa é certa, a maioria das pessoas que faz previsões de futuro do mercado, elas erram. E o fato é que no longo prazo, apesar da volatilidade para cima e para baixo das crises e dos momentos de bonança do mercado, o que a gente vê nos investimentos que são realmente vencedores, como ações, como fundos imobiliários, como renda fixa no longo prazo, é que eles têm uma direção apenas, que é para cima. Se você começar a investir já tendo essa mentalidade, você vai sair na frente de 90% das pessoas. Feito tudo isso, você prepara a tua base. Agora, daqui para frente, eu quero te mostrar a mecânica da riqueza. Como é que você, de fato, amplifica os seus ganhos. Como é que você, de fato, constrói uma trajetória vencedora nos investimentos. E a regra de ouro aqui é que a simplicidade vence a complexidade. Você não precisa de um diploma, de um MBA em finanças para investir bem. E a história de um fundo chamado Long Term Capital Management prova isso. Ela é contada nesse excelente livro chamado Quando os Gênios Caem. Essa história começou lá em 1994, quando o fundo LTCM, fundo formado somente por especialistas PhDs de MIT e de Harvard, sendo um deles ex-presidente do Banco Central americano, e os outros dois ganhadores do Prêmio Nobel da Economia. Você olha para esse time aqui e você diz, não tem como não dar certo esses caras. Eles criaram, inclusive, modelos matemáticos que prometiam eliminar o risco dos investimentos. Inclusive, no início, eles foram espetaculares nos resultados, chegando a render mais de 59% em um único ano. Tudo aqui parece perfeito, certo? Pronto para atrair o investidor que está começando. O grande ponto é que a arrogância e a ganância no mercado financeiro levam as pessoas a tomarem decisões muito ruins. É o que aconteceu com esses caras aqui. Eles começaram a aplicar uma alavancagem insana, ou seja, começaram a tomar um risco maior do que o próprio capital deles. E em 1998, o impossível, como eles consideravam, aconteceu. A Rússia, o país que eles tinham investimentos, deu calote na sua dívida. E nessa época, o fundo LTCM detinha 5% do mercado global de renda fixa. E foi justamente ali que eles viram uma queda gigantesca no seu patrimônio, chegando a 4 bilhões de dólares. Inclusive, tendo que o governo dos Estados Unidos intervir por causa de uma crise criada pelas melhores cabeças do mercado financeiro. Ou seja, a lição por trás dessa história é claríssima. Se mesmo os prêmios Nobel, PhD, de MIT, de Harvard, de finanças, muitas vezes quebram quando eles tentam prever o mercado, por que é que o investidor comum, com muito menos informação, deveria seguir o mesmo caminho? A real mecânica da riqueza, para você que está começando a investir agora em 2026, não passa por estudar todos os movimentos e tentar entender o que vai acontecer, e sim por se manter disciplinado, fazendo o que a sua estratégia de investimentos manda você fazer, independente de qual momento da jornada você está. Não se desespere se o mercado cair. Inclusive, nos últimos 150 anos, o mercado enfrentou 19 quedas brutais de preço. O mais recente, que foi em 2020, foi um dos que teve recuperação mais rápida pelo mercado. Esse gráfico que está aí na tela mostra isso para você. Agora, imagina o que é que aconteceu com uma pessoa que, depois de enfrentar algumas crises no mercado financeiro, aqui no começo dos anos 1900, ela se desesperou, começou a ver as notícias ruins do mercado, ou ficou tentando prever o mercado e perdeu todo o dinheiro numa queda como essa. Ora, essa pessoa que saiu do mercado aqui, ela perdeu toda essa alta subsequente que veio em seguida. Independente de quanto tempo ela ficou investindo, o fato é que o mais importante para o investidor é se manter simples e se manter no mercado vivo. Inclusive, não só sou eu que estou dizendo isso aqui, existem muitas conclusões de grandes empresas, como é o caso da Morningstar, por exemplo, uma casa de investimentos lá de Portugal. Lembrando que os crashes, as quedas de mercado, são sempre assustadoras quando elas estão acontecendo. Só que a história, porém, mostra pra gente que o mercado se recupera sempre. Sabendo disso, você tira a responsabilidade do teu futuro financeiro do mercado e coloca ela de fato em você. Você foca naquilo que você realmente pode controlar, que é manter um aporte mensal nos teus investimentos constantes,
já que você já quitou suas dívidas, já construiu a tua reserva financeira, agora é a hora de manter a consistência e seguir fazendo os teus aportes recorrentemente. E por fim, não menos importante, o que eu faria se eu estivesse começando a investir é ter uma estratégia de investimentos muito clara, que me mostre exatamente o que fazer sempre, em todos os momentos do mercado, seja no momento de alta, seja no momento de queda. E é aqui que eu quero te mostrar exatamente o que a gente faz no Clube do Valor, uma empresa de mais de 10 anos e que é responsável por investir mais de 5 bilhões de reais dos nossos clientes. Entenda, a gente está falando aqui de estratégia para investir dinheiro de outras pessoas, então existe muita responsabilidade e muito estudo para chegar nessas conclusões aqui. E o resumo da nossa estratégia está mostrado nesse slide que está na tela para você. A gente no dia a dia utiliza a única estratégia que é responsável por 91% do retorno dos investidores no longo prazo, também conhecida como uma alocação de ativos muito clara. Então, se você está começando, essa é a principal coisa que você tem que fazer. Ora, você vai montar uma carteira de investimentos com uma alocação de ativos muito clara, ou seja, com uma porcentagem em renda variável e uma porcentagem em renda fixa muito bem definidas. Eu coloquei esse gráfico aqui na tela para simplificar esse caso para você. E por que é, Felipe, que essa estratégia de alocação de ativos ela é tão vencedora ao longo do tempo? Porque é justamente ela o único jeito que vai te fazer comprar investimentos enquanto eles estiverem na baixa e depois vender eles enquanto eles estiverem na alta, ganhando dinheiro nesse processo. Depois de montar a tua alocação de ativos, imagina lá que você tem 100 mil reais, você colocou 50 mil em renda fixa e 50 mil em renda variável, a depender do teu perfil de investidor. Só que o mercado financeiro ele não vai ficar assim fixo ao longo do tempo, ele vai variar, ele vai se mexer. Daqui a pouco, vamos imaginar que a tua renda variável, ela era 50%, mas ela caiu. O mercado caiu e agora você ficou com uma parcela somente de 40% em renda variável e 60% em renda fixa. Ora, pela estratégia de alocação de ativos, a tua única função como investidor é fazer aportes, colocar dinheiro na renda variável para que você volte para a tua alocação alvo de 50%. Ou seja, a renda variável que estava em 40% vai necessitar de novas compras suas para sair dos 40 para 50. Resultado disso tudo, você está comprando investimentos na baixa. É exatamente esse processo de alocação de ativos e de rebalanceamento da carteira que nos permite ter estratégias tão vencedoras em seu histórico. Quando a gente olha para os últimos 20 anos, um desses modelos de alocação de ativos, ele teve uma performance que foi de mais de 2 vezes o que rendeu o CDI e de quase 4 vezes o que rendeu o Ibovespa no mesmo período. Ou seja, mostrando que investir assim funciona. Felipe, mas se eu quiser uma carteira de investimentos ainda mais detalhada como essa, se eu quiser encontrar um plano claro de como é que eu devo investir em 2026 daqui para frente, aí eu preciso te convidar para receber um novo plano de investimentos totalmente personalizado, através das nossas estratégias aqui do Clube do Valor. Somente no começo desse ano 2026 você pode ter acesso a esse novo plano e vai te mostrar exatamente com base na nossa estratégia de investimentos como é que você pode investir de forma assertiva daqui para frente, chegando até a dobrar o teu potencial de retorno. Para você participar e receber esse novo plano é muito simples. A única coisa que você precisa fazer é clicar no link que vai aparecer aqui embaixo e aí logo em seguida você vai receber as instruções exatas de como receber o teu plano de investimento. Ele é totalmente personalizado e você vai ter clareza exata de como investir daqui para frente. Dito tudo isso, eu te mostrei os passos do que é que eu faria caso eu estivesse começando a investir em 2026. E agora no fim eu te mostrei uma ferramenta que a gente desenvolveu exatamente para te mostrar isso na prática. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu, Felipe Almeida, te espero no próximo conteúdo.